Versículo 1 diz assim, ó. Todos pegaram a Bíblia? Vamos lá. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém? Versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, ou seja, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra. Diga amém. Pode sentar. Ele começa exortando a igreja a imitá-lo, como ele imita a Cristo. Depois ele vai falar a essa mesma igreja que perceba o significado de uma ceia. Ceia, a Santa Ceia. Diga a Santa Ceia. Qual o significado daquilo? Para que eu possa imitar, eu tenho que saber o significado daquilo. Ele está falando de uma nova aliança. E por que ele está falando isso? Porque nós temos que olhar para Jesus de maneira diferente. Ninguém entende a nova aliança sem ter um olhar diferente para Cristo. E qual seria esse olhar? Primeiramente, o olhar que o Espírito Santo dá à nossa alma. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a olharmos diferentes. Como eu falei e tenho falado, só o Espírito Santo pode me dar à minha alma o entendimento necessário para que quando eu olhe para um versículo, para quando eu olhe para a vida, para quando eu olhe para qualquer coisa, eu possa ter o entendimento. Amém? Amém? Então, o olhar, ele tem que ser pautado de significados. Todas as vezes que você olha para alguma coisa, você vê algum significado. Se você olha para a cor dessa poltrona, você não saberia, se você fosse daltônico, você não saberia que cor é essa. Mas como você tem uma informação, você sabe que é vermelho. E assim, o vermelho te traz à tua mente um significado de algumas coisas. O sangue, sim ou não? Tem muita coisa que o vermelho te traz como lembrança. Uma maçã, né? O amor, o coração. Então, nós somos cheios de símbolos e significados. Mas como olhar para Jesus e entender a nova aliança? Qual é a proposta? Como é que eu tenho que fazer isso? Primeiro, diga assim, nós olhamos para Ele, sabendo que Ele morreu por nós. Segundo, nós olhamos para Ele, sabendo que Ele pode nos transformar. Nós olhamos para Ele, em terceiro ponto, sabendo que Ele voltará e reinará sobre nós para a eternidade. Amém? 3 olhares fundamentais. Para que eu entenda a nova aliança, eu tenho que perceber com a visão do Espírito Santo. E o Espírito Santo, abra aí em João, capítulo 16. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo, ela diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Amém? Do pecado, porque não creem em mim, disse Jesus. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E quando fala a palavra justiça, é verdade. O significado dela aí é verdade. Ah? Porque aí há uma redundância? Sim, há uma redundância. Porque Jesus, ele estava falando ao povo que era cheio de
significados, de símbolos, de religiões, de deuses pagãos, envolvidos por várias ideologias. Ele está falando com esse povo e dizendo: em verdade, vocês vão conhecer. Amém? A justiça de Deus é uma verdade pura. Mas só o Espírito Santo é que poderia nos mostrar essa verdade. E a terceira coisa, da justiça e do juízo. Porque, versículo 11, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Quem é, pessoal? O diabo. Amém? Ainda tenho muito que dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E aí ele vai falando com eles, mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Grife aí. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Até aí tá bom. Então, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça, mostrando Jesus. Ele ilumina os filhos de Deus. E ele nos dá a adoção de filhos. Amém? Escreva aí na sua Bíblia. Ele nos dá a adoção de filhos. Lá em Romanos 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15, diz assim, ó. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Amém ou não? Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos o bem de Deus, os filhos de Deus, e Ele é o nosso Abba, o nosso Pai. Amém? Então, essa é a revelação do Espírito Santo. Ele nos revela para que a gente possa santificar os nossos dias, para que a gente possa despertar no nosso espírito um desejo. Tá? Ele vem e se une ao nosso espírito e vai manifestar no nosso espírito o desejo para a nossa alma, o convencimento para a nossa alma, para que a nossa alma deseje Deus, para que a nossa alma deseje estar na casa de Deus, para que a nossa alma deseje servir a Deus, para que a nossa alma deseje ir para o céu, e para que a nossa alma abandone tudo e todos que estejam na frente dessa realidade, dessa verdade, desse juízo e dessa justiça. Então, quando recebemos o Espírito Santo, ele opera em nós comunhão, diga koinonia. Ele opera em nós comunhão, a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja, a comunhão com a palavra, a comunhão em que eu consigo me aproximar. Essa palavra koinonia, ela está ligada ao desejo de me aproximar de Deus, ao desejo de me aproximar das coisas de Deus. Uma jovem me perguntou esses dias, pela internet, ela nos assiste, e ela perguntou: bispo, como é que eu faço para viver uma vida espiritual onde eu sinta alegria no espírito, onde eu tenha realmente prazer em servir a Deus? Eu achei tão interessante. Eu estava com a minha mulher e meus filhos caminhando e vi a pergunta, aí eu não pude, eu parei tudo para responder aquela pergunta, porque aquela pergunta é uma pergunta fundamental que todo mundo tem que se fazer, para distinguir, para se separar apenas de um convênio religioso e entender o convênio cristão. Esse convênio ou aliança, ela é superior a todas as coisas, inclusive aos ditames de uma religião apenas, aos ditames de liturgias religiosas, aos ditames de experiências religiosas. As pessoas se aproximam de experiências, de essências, de símbolos, de sincretismos, de deuses, de lugares, mas elas não entendem como se aproximar de Deus ainda. E com o Espírito Santo, nós somos regidos em absoluta santidade. Abra aí em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 15.
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também o quê? Santos. Como ele é, você vai ser. Diga, como ele é, eu sou. Eu sou como ele é. O amado da minha alma, ele é meu e eu sou dele. Está lá, em Salomão escreveu, né? Esse texto. Claro que ali falava de um amor humano, mas também simbólica e alegoricamente do amor divino. O nosso amor para com Deus. Amém? Aí diz assim, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Se você abrir o texto lá, mas não precisa abrir agora não. Se você abrir lá em 1 Samuel, acho que o capítulo 16, verso 13, 14, por aí, você vai ver que Davi, ele foi ungido por profeta Samuel. Isso, né? Davi foi ungido. Quando Davi foi ungido, o que era? Eles pegavam um chifre de carneiro, colocavam algumas essências lá, né? Mirra, nardo, tal, misturava e ungia a pessoa. Punha óleo sobre a cabeça. Então, é algo que era praticado quando alguém era separado para alguma coisa. Por exemplo, para ser um sacerdote, para ser um profeta, para ser um rei. Amém? Tinha que ser ungido. E eles derramavam óleo sobre a cabeça para separar. Quando eles ungiam, qual era o significado da unção? Esse está separado, está santificado para fazer algo para Deus. Era costume fazer isso. É algo que a Bíblia nos mostra, nos demonstra que toda a antiga aliança praticava. Agora, veja, a Bíblia diz que quando nós olhamos para Jesus, com a revelação do Espírito, nós entendemos que temos que ser santo como Ele é santo. E isso quer dizer ungidos, separados, como Ele foi separado. Isso, como é que Ele foi separado? Ele foi separado, você pode pegar o texto de João 3, que é tão fácil, verso 16, que diz que por causa do amor de Deus, Jesus veio como sacrifício, não foi? Porque Deus amou, vamos dizer, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que quer dizer isso? Deus pegou o Filho dele, Deus pegou o Cordeiro dele, Deus pegou e separou, ungiu para uma obra. Qual era a obra? Tirar o pecado do mundo. Tirar o pecado da sua vida. Separar através dele, através do sangue dele, através do sacrifício dele, você e a sua casa servirem ao Senhor. Você resignar-se a uma visão diferente. Você se colocar em uma dimensão espiritual diferente. Você vislumbrar uma vida diferente. Você discordar do mundo e ser consolado pelo Espírito de Deus. Você afrontar o mundo com a sua santidade. Você passa a ser santo como Ele é. Verso 16 diz: porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, você passa a afrontar o mundo com a sua santidade. As pessoas olham e dizem, olha aí, só quer ser o santo. E por quê? Porque você não fala mais palavrões, porque você não participa da roda dos escarnecedores, né? Quem aqui sofre bullying no colégio, no trabalho, ou numa faculdade, ou até na vizinhança, ou dentro de casa, porque é cristão, né? No mundo todo os cristãos são perseguidos. Jesus e os apóstolos foram perseguidos. E nós seremos perseguidos. Porque nas bem-aventuranças, uma das coisas que ele deixou bem claro, bem-aventurados sois vós quando vos perseguires. Amém? Então, nós somos separados. E tudo que é separado, e ele não separou Jesus e colocou assim num cantinho, não. Ele separou Jesus e colocou numa cruz, num lugar bem alto, no monte, chamado Monte da Caveira. Amém ou não? Hein? Amém? E ele colocou lá bem alto. Sabe por quê? Sabe por que o Monte da Caveira é alto? Porque uma vez ele contou que ninguém pega a luz, uma lâmpada e coloca debaixo
de uma mesa. Não, vai colocar onde? Aonde? No alto. Jesus, ele foi colocado no alto para que a luz dele brilhasse em todos nós. Amém ou não amém? Quem está entendendo isso? Então, sede santos porque eu sou santo, sede imitadores dele como eu sou. Olha como a coisa vai pegando a gente. E isso tudo é como uma teia espiritual, que você vai recebendo e vai se envolvendo com Deus, e vai se envolvendo com o Espírito Santo, e vai entendendo com a clara evidência o caminho, a verdade e a vida que Deus propõe para você. Amém? A distinção que você vai ter, porque a Bíblia diz lá pelo profeta Malaquias que Deus faz diferença entre aquele que é dele e aquele que não é. Amém? Vocês verão a diferença. Vocês verão a diferença, ele disse, daquele que é de Deus e aquele que não é. Daquela que é de Deus e daquela que não é. Dentro de um casamento, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, você vai ver sempre a diferença de quem tem e de quem não tem o Espírito de Deus. Será que todo mundo dentro da igreja tem? Não. Será que todo mundo na sua casa tem? Não. Será que todo mundo que é filho de pastor tem? Não. A gente não pode achar as coisas espirituais, a gente tem que entender. Nós temos que ter uma leitura, uma comunicação, uma koinonia com Deus que nos faça perceber de forma viva, de forma pura, de forma santa, de forma agradável, e não do nosso jeito. Não é porque eu sou evangélico, estou na igreja, que eu sou santo. Não, na igreja você vai encontrar gente de todo tipo, no mundo também. Aflição tem só no mundo? Não, aflição você tem também aonde? Na igreja. Porque você encontra gente com todo tipo de visão. E às vezes, problema de alguns casamentos, de algumas famílias, é que você dentro da igreja, você se une a uma pessoa com a visão da onde? Do mundo. Você não olha para a visão que a pessoa tem. Você não percebe, você não vai olhar para ela para perceber se ela tem aquela visão que realmente vem direto do trono de Deus, que foi revelada pelo Espírito Santo àqueles que são de Deus. Diga amém. Uma das coisas que eu percebo sobre isso é que a nossa herança, diga a nossa herança, através da nova aliança, ela tem algumas características. Diga número 1, ela é permanente. Diga permanente. Aí 1 Pedro capítulo 1 versículo 4 diz assim, ó: para uma herança incorruptível, incontaminável, olha como você é separado, e que não se pode murchar. Alguém murchou aí esses dias? Não pode murchar. Se você faz parte da nova aliança, você está nessa visão incorruptível, incontaminável. Quer dizer, podem até tentar te contaminar com palavras, com olhares, entendeu? Podem tentar te contaminar com qualquer coisa, mas você não se deixa contaminar, porque a tua visão é excelente, a tua visão é a visão do Espírito, a tua alma, ela tem revelações do Espírito Santo para não se deixar levar pela maré do mundo, pela maré dos acontecimentos, pelos devaneios da vida. Não, você não se deixa contaminar. Então você é incontaminável, incorruptível, e você não se deixa murchar, você não se deixa desanimar. Você não é aquela pessoa que se desvanece, não. Você, como Hebreus capítulo 10 diz assim, não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para conservar a alma. Você não retrocede para a perdição, você avança para a conservação da alma. E aqui no versículo 7 diz, para que a prova da vossa fé, como mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Então Deus vai fazendo essa diferença. A nossa herança é permanente.
mas ela é pura e imaculada, como eu disse. Ela é incorruptível. Ela nos dá ela nos dá segurança de estarmos com uma herança no céu, uma propriedade celestial. Ou seja, quando eu falo isso, não é propriedade casa, carro, não. Estou falando de uma estabilidade de salvação. Nós temos algo preparado para nós. Eu não sei o que é, mas ele disse: eu vou preparar morada. Amém? Eu vou preparar o lugar de vocês. Então nós temos essa estabilidade. Amém? Então você já começa a trabalhar no mundo espiritual para Deus, você já começa a viver no mundo espiritual para Deus, você já começa a vivenciar o mundo espiritual de Deus, já com a promessa permanente, uma promessa imaculada, uma promessa incorruptível, incontaminável, de que você tem uma herança superior lá no céu. Ela é eterna, diga eterna. Hebreus capítulo 9, abra aí comigo. Hebreus capítulo 9. Versículo 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas o quê? Almas. Quando fala consciência, aí está falando do nefete, alma. A única coisa que distingue espírito de alma é consciência. Entendeu? Nós somos conscientes. Por que você que não se arrepende, a alma que pecar essa o quê? Morrerá. Por que o salário do pecado é o quê? A morte. Por que não haverá, a Bíblia diz, maior condenação há para aqueles que conheceram e não seguiram? Por que a Bíblia fala que nós pagaremos por não aceitarmos a promessa da nova aliança? Por quê? Porque somos conscientizados pelo Espírito Santo. Amém? Todos os dias você acorda, tem um renovo do Espírito, tem um renovo da misericórdia, tem um renovo da graça. Bispo, eu pequei. Deus te renova na graça, Deus te renova no Espírito, Deus te renova em tudo. Mas Ele te dá consciência dos teus erros. Ele te dá consciência. Você não precisa viver uma neurose emocional, porque você diz assim: mas eu não consigo vencer o pecado. A Bíblia diz que quem tem o Espírito da graça vence o pecado. Amém? Vence. Porque Ele vai impedir que você entre em contaminação com as más amizades, com os maus conselhos, com os maus exemplos, com as más palavras, com tudo que é mal. Você está separado. Essa é a nova aliança. É uma aliança de separação do mundo e das coisas que são do mundo. Ele te separou com algo forte. Qual é a unção que eu recebo para ser separado? Qual é a unção que eu recebo para ser curado na alma? Qual é a unção que eu recebo para viver o Evangelho? Por incrível que você possa imaginar, não é a unção dos sacerdotes da antiga aliança. Não é a unção com chifre de carneiro, com bálsamos, com essências, não. A unção que você recebe é o sangue de Jesus. É uma unção de sacramento, de santidade, de purificação. Jesus, Ele vem com o sangue, Ele derrama o seu sangue sobre você, sobre mim, e a partir daí, você está ungido para viver a nova aliança. Amém? Quem entendeu até aí? Agora, o que é que ela me traz? Primeiro, veja aí em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Para você entender o chamado da nova aliança. E você possa viver esse chamado na sua casa, na sua vida pessoal. Mas agora, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor, diga melhor, aliança,
que está confirmada em melhores, o quê? Promessas. Tudo é melhor. Essa é a melhor aliança do que a passada. É muito melhor. E as promessas são bem maiores. Amém ou não? Bem maiores. E diz, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, se teve uma nova, é porque a antiga não foi o quê? Obedecida? Não, na verdade, ela não teve o valor que resolvesse o nosso problema. A velha aliança, claro, não foi obedecida mesmo. Os homens deturparam e fizeram tudo enquanto contrário a ela. Mas na nova aliança, os homens também estão fazendo a mesma coisa, não estão? Desobedecendo, sendo rebeldes, tudo. Agora, o problema é que a velha aliança, ou a antiga aliança, ou a aliança passada, se ela fosse bastante, não teria tido espaço para uma nova. Não precisava de uma nova. Uma coisa vem como renovo de uma coisa que não tem mais sentido moral. Então, na verdade, aquela velha aliança com aqueles sacrifícios de animais, aquela coisa toda, para Deus não estava mais valendo. Deus não estava nem aí mais para aquilo. É tanto que há textos de Isaías, há textos dos profetas que diz que Deus estava aborrecido com aquilo tudo. Entendeu? E aí, acha-se espaço, sim, para uma nova aliança. Só que essa com bem melhores promessas e bem maior excelência de ser. E a Bíblia diz assim, porque, versículo 8, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu, para eles, não atentei, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu alma, entendimento. Consciência é alma, entendimento é alma. Ele está dizendo, eu porei as minhas leis no seu entendimento. E em seu coração, alma de novo, as escreverei. As escreverei. Amém? Versículo seguinte, ainda aqui. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de quê? De acabar. Então, já era. Tem uma nova? Tem. Como que eu vou viver a nova se eu não entendo a nova? Então, não há mais necessidade, irmão, de sacrifício de animais. Não há mais necessidade de você trazer o cordeiro para ser imolado. Entendeu? O sacrifício hoje não é o sacrifício da velha aliança. Primeiro que o sacrifício da nova foi Cristo que fez. Foi Ele que fez. Então o sangue que foi derramado foi só um, para nunca mais. Diga, só um, para nunca mais. A nova, ela vai abolir toda a ritualística, toda a liturgia da velha. Acabou. O sacerdócio antigo acabou. Não tem mais aquele sacerdócio, bispo? Não, acabou. Eu vejo muitas religiões com significados, com símbolos, até mesmo dentro da igreja evangélica, muitos irmãos, pastores, que estão trazendo vieses, alguns pensamentos, comportamentos da antiga aliança. Quem já viu isso? Alguns comportamentos da antiga. Aí você olha, o cara parece um rabino judeu. Você olha, parece que ele acabou de sair do Santo dos Santos. Ele vai todo,
trajado de sacerdote, e é um negócio assim fantástico. Parece novela. Mas, na verdade, quem já viu isso, né? E a igreja, ela fica assim ornamentada de um jeito que você parece que chegou no templo da antiga aliança. Por quê? Porque tudo isso é litúrgico, tudo isso aí é simbólico, tudo isso aí é alegórico. Isso tudo já passou, mas eu não entendo e eu procuro entender por que alguns irmãos estão trazendo de volta uma coisa que Deus disse, acabou, é velho, não tem mais significado para mim. Ora, se aqui está dizendo que se a velha fosse boa, não teria se encontrado espaço para uma nova, já que chegou a nova, por que eu vou voltar para a velha? Faz sentido? Há coisas que perturbam e desnorteiam os cristãos de hoje. E isso é uma coisa muito, mas muito avassalador. É que quando você é chamado lá no alto da cruz, lá no monte do Calvário, você é chamado para olhar para a lâmpada que está acesa, Jesus. Você é chamado para olhar para o sacrifício que foi feito, Jesus. Para o amor de Deus que foi estampado lá. Para quê? Para assumir uma incorruptibilidade, se tornar incontaminável, para você viver ou se desvencilhar dessa vida e viver uma vida diferente. Olhando para Ele, olhando para a lâmpada que está no alto. Alguém te chama a atenção para você olhar para baixo. E voltar a ver todo um proselitismo que foi deixado para trás, que não deu certo, que matou gente, morreu gente morreu porque tocou na velha arca da aliança, lembra disso? Quem lembra daquele homem que tocou na arca e morreu? Né? Filho de Jonadab, Uzá, né? Uzá tocou e pá, morreu, porque ninguém podia tocar na arca, era ordem, era mistério que todos entendessem isso. Ninguém tocava na arca, ninguém punha a mão sobre a arca, ninguém. Ela tinha que ser carregada com varas de pau por sacerdotes e não por bois. Naquele dia carregaram com bois, não tinha nada a ver carregar com boi. E não, é por isso, por terem carregado com bois, é que a Bíblia nos fala que o boi, ele não consegue quando ele vai aqui, o pneu da carroça cai num buraco, o boi não consegue sair dele. Ele vai virar junto. É isso que aconteceu. Se fossem homens, os homens se afastariam, mas foi boi. Entendeu? Então Deus deu uma função para os homens e os homens colocaram para os animais. E aquilo fez com que Uzá tocasse, segurasse e morresse. Irmãos, quando eu vejo hoje os irmãos trazendo arca para dentro das igrejas, eu até vi outro dia uma foto, eu vi outro dia uma foto de pastores carregando uma arca dentro de uma igreja, eu não sei se era Assembleia de Deus, acho que era uma Assembleia, entendeu? Era uma igreja dessas. E aí, os irmãos marchando com roupa de sacerdote, com a arca aqui na mão, e entrando numa coisa assim, era bonito de ver, vou dizer, viu? Se tivesse lá, eu estava me achando em Israel. Problema é que a Bíblia nos mostra que aquilo lá passou. Deus tirou a arca para que ninguém visse. Ninguém sabe onde ela está, porque senão estava se cultuando a arca até hoje. Aí o que é que os homens fazem? Voltam com a arca de novo, voltam com os preceitos antigos de novo, quebram princípios da nova aliança, se afastam da lâmpada que está acesa. E o problema é que isso traz obscuridade, treva na sua vida espiritual. Você deixa de ver com os olhos do Espírito para ver com os olhos da religião, com os olhos de um homem, de um religioso, de um pastor, de um padre, seja lá de quem for. Você passa a ser pau mandado, massa de manobra. Você não é um cristão que tem revelação e anda no Espírito. Você não é uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo. Você não entende o que é viver no Espírito, o que é andar no Espírito, o que é ter comunhão com Deus. Você não entende nada disso. Isso é estranho.
você tem que ter um amuleto, você tem que tocar em alguma coisa, você tem que pegar no manto, você tem que provar coisas, está entendendo? Tem que beber coisas, provar coisas. E isso, essa hierofania, o nome na teologia é hierofania, que é quando objetos ou pessoas são consagradas. Isso foi muito feito na antiga aliança. Na nova aliança, nós temos que olhar para o significado da cruz e somente olhar para Jesus. Amém? Quem entendeu isso que eu estou falando? Você quer um casamento abençoado? Quer uma vida espiritual abençoada? Você quer ir para o céu? Você quer entender o que é ir para o céu? A nova aliança te dá uma livre entrada lá no Santo dos Santos. Bispo, mas só entrava o sumo sacerdote. A nova aliança acaba com isso. Vamos lá, capítulo 10 de Hebreus. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 19. Eu acho invocado como tem gente que fala mal de igreja, de pastor, da obra de Deus, sem conhecer isso aqui. É que, na verdade, é um desfavor que você faz, é um contrasserviço, é um desserviço que você faz a Deus, quando você, não entendendo a nova aliança, fala das autoridades de Deus como se fossem banais. E você não entende que nessa nova aliança há pessoas que o Senhor separa para ofícios que são necessários na nova aliança. Amém? Esses são fundamentais. Veja, tendo, pois, irmãos, palavra primeira, ousadia. Diga ousadia. Para entrar no santo dos santos, ou seja, no santuário, pelo sangue de Jesus, não é pelo sangue de animais, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, nos separou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, com corações purificados da má consciência, com o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Olha que ele fala: inteireza de coração, verdadeiro coração, inteireza da fé, da certeza de fé, coração purificado é alma. Tudo aqui que você falar coração, alma. Então vamos lá. Alma, um coração, alma verdadeira, com intenções verdadeiras, inteira certeza de fé, tudo é na alma. Coração purificado, alma, de má consciência, e corpo, agora ele fala o corpo, lavado com água limpa. Por que corpo? Todo sacerdote da antiga aliança tinha que ser purificado com água. Na nova aliança, nós somos batizados nas águas. Está vendo? Batizado nas águas. O que é que significa o batismo nas águas? Todo mundo vai dizer: arrependimento de pecados. Não, só isso não. Ele está falando do novo e vivo caminho e de um sacerdócio que foi alcançado pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Amém? Agora ele está dizendo que você tem que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho consagrado por ele. E o que você tem que pagar não é um animal, não é nada disso. Você vai ter que pagar é ter um coração inteiramente para Deus, uma verdade na sua alma, e você vai ter que viver uma consciência purificada de tudo que é mal. E ele diz: e o corpo, ou seja, lavado com água limpa. Em outras palavras, momento de separação sacerdotal. O nosso batismo nas águas não é só uma confissão pública de fé,
como foi lá em João Batista. Não. O nosso batismo nas águas é em Cristo. Ele significa a entrada ou a vinculação para a nova aliança também. Ou seja, um novo sacerdócio. Quem foi batizado nas águas? Foi? Quando você ressurge das águas, a gente fala agora, você sepultou a velha criatura e ressurge a nova. Essa nova criatura, ela já vem separada para viver um novo sacerdócio. Amém? Você já foi separado para um novo mover de Deus, para uma nova aliança de Deus. Aquilo fez de você sacerdote da nova aliança, guardião da nova aliança, guardião. Você vai guardar no seu coração, na sua mente, você vai guardar todos os princípios morais, espirituais de Deus para viver como sacerdote, cuidando de fazer o que é certo. Irmãos, como eu queria que todos os evangélicos, eu queria muito que todos os que nos ouvem e dizem que são cristãos, entendessem essa nova aliança, entendessem o novo sacerdócio, abraçasse esse sacerdócio com pureza de coração, com inteireza de coração, com vinculação espiritual divina. A gente teria igrejas com um povo muito, mas muito convertido a Deus. Muitos, assim, sabe, chorando na presença do Senhor, vivendo outra realidade. Mas as pessoas são batizadas nas águas porque a Bíblia diz, quem crê e não for batizado, esse não vai ser salvo. Tem que crer e ser batizado para ser salvo. Se não for, não será. Aí todo mundo vai para o batismo para não ir para o inferno. Vai para a igreja para não ir para o inferno. Lê a Bíblia para conhecer, para não ir para o inferno. Tudo é para não ir para o inferno. A motivação é infernal, não é espiritual. E Ele consagrou você para ser sacerdote. Só para terminar, não foi para te colocar num canto na igreja. Foi para te colocar no alto e sublime monte. Foi para te colocar como sal da terra e luz do mundo, como lâmpada para as nações. Você veio e tem que mostrar por que veio, a que veio. Você está fazendo o que do seu sacerdócio? Dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na igreja. Onde você está se colocando? Não, bispo, eu me coloco no meu canto. E onde é o seu canto? Não, meu canto é sentadinho no meu cantinho, caladinho, ouvindo, sem fazer nenhum barulho. E quando termino o culto, vou para minha casinha. E amanhã, minha rotinazinha. E eu não saio desse comodismo pessoal. Ele quer te colocar no mais alto. Porque a nova aliança é excelência. A nova aliança, ela guarda a excelência para cada um de nós. E ela nos coloca em evidência para todo mundo ver que Jesus é o nosso Senhor. Que nós somos imitadores de Cristo. Que não há nenhum outro dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Só Jesus. Amém? Então, quando aquele texto diz assim, agora já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, está dizendo que agora todos vão olhar para mim e vão ver Ele. Vão olhar para a minha vida e vão ver Ele. Vão olhar para o meu sacrifício de vida e vão ver Ele. Vão ver o alto e sublime monte. Vão ver a cruz, vão ver o Calvário. Vão ver tudo, o esgotamento do pecado e o início da manifestação da graça. Amém? Quem entendeu? Fica de pé, aplaude Jesus.